Mais de 58 milhões de brasileiros terminaram o ano de 2016 com o nome negativado em cadastros de inadimplentes. 39% da população brasileira adulta está registrada em lista de inadimplentes, enfrentando dificuldades para realizar compras a prazo, fazer empréstimos, financiamentos ou contrair crédito. São 58 milhões e 300 mil pessoas, segundo estimativa do SPC Brasil e da Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas. Apesar de expressivo, o número mostra uma desaceleração da taxa de crescimento da inadimplência. Em janeiro do ano passado, eram 57 milhões e 600 mil consumidores inadimplentes, o que mostra um aumento de 700 mil casos ao longo do ano. No mesmo período de 2015, porém, o aumento foi de 2 milhões e meio de pessoas. De acordo com o indicador, a região Sudeste concentra o maior número absoluto de consumidores negativados no país, 24 milhões. A segunda região com maior número absoluto de devedores é o Nordeste, que conta com 15 milhões e 700 mil negativados. Em seguida, aparecem o Sul, com pouco menos de 8 milhões de inadimplentes, Norte, com 5 milhões e 300 mil devedores, e o Centro-Oeste, que aparece com quase 5 milhões de inadimplentes. A repórter Alessandra de Castro tem mais detalhes. Alessandra, boa noite. Olá, William. Boa noite a você, boa noite a todos. Olha, a gente está aqui com o advogado especialista em direito do consumidor, Dr. Walter Moura, justamente para falar sobre esse problema gravíssimo que é a questão da inadimplência aqui no Brasil. Para você ter uma ideia, olha, 39% dos brasileiros adultos hoje são considerados inadimplentes, ou seja, estão com dívidas. Aí, não é isso, doutor? Isso significa o quê juridicamente? Porque é um número altíssimo, surpreende, né? Para a economia a gente já sabe que quem estava esperando receber o dinheiro não vai receber na data agendada. Juridicamente, o inadimplemento, ele significa que o credor, não recebendo a parcela na data aprazada, ele vai ter que buscar outros mecanismos para recuperar seu crédito. E o mecanismo mais conhecido é a justiça. Infelizmente, quando a gente fala com esse recorde histórico de 39%, que é um histórico, não é para se comemorar, infelizmente é para que se tenha maior atenção e medidas mais efetivas. Quem vai acabar sofrendo as repercussões, além da economia, é o sistema judiciário. A magistratura vai ter muito trabalho em 2017 para intervir na relação entre os credores, principalmente os bancários e as financeiras, e o cidadão comum, servidores que estão sem receber, desempregados. Então, o reflexo da crise já chegou no sistema judiciário. Então, está claríssimo que o credor pode ser alvo, normalmente alvo de ação judicial. Agora, a pessoa pode ser presa por uma questão de dívida? O devedor, ele pode ser alvo sim de medidas judiciais, é da nossa tradição. Apesar da nossa reforma do CPC prestigiar mecanismos extrajudiciais, isso ainda não está na cultura do brasileiro. Espera-se que os credores busquem sistemas de negociação fora da justiça. Agora, a prisão que ainda existe no nosso sistema é a por dívida alimentar, e essas pessoas podem estar nesses 39%, porque quando eu tenho 39% da população economicamente ativa devendo, pode ser que pais que devam pensão estejam nesse grupo. Então é um indicador sério de que pode também aumentar, inclusive, uma mandado de prisão. É uma hipótese. Tá, agora, quando existe a negociação, a empresa que colocou o nome daquele devedor na lista de inadimplente, ela tem um prazo para retirar esse nome da lista ou não? O devedor deve aguardar? Bom, havendo na negociação, não existe na nossa lei um prazo para isso, a não ser de 5 anos para a manutenção do cadastro. Agora, nas negociações, espera-se, dentro do que se estuda hoje em dia, e até de uma proposta de lei que está no Senado, é que, havendo a negociação e o consumidor começando a pagar, retire-se o nome suspensivamente para que ele possa voltar para o mercado e recuperar o crédito, buscar um novo emprego, buscar um bico, como diz aqui no Brasil, e para isso ele vai precisar que o seu nome esteja limpo. Pois é, agora vamos falar um pouquinho do direito, né, do devedor nesse caso. Aquela questão super chata, super delicada, que ele ficar recebendo ligações telefônicas no trabalho, isso é permitido, doutor Walter? As cobranças exageradas, que não tem uma definição clara do que seja isso, mas aquelas acima do normal, que afetam o sujeito no seu dia a dia, na parte assim que ele deveria estar cumprindo os seus deveres, ela é vedada pelo Código de Defesa do Consumidor, ela está sujeita à punição do credor que faz isso com danos morais. A jurisprudência reconhece isso. Agora, são cobranças vexatórias, tá? Que buscam o chefe, que buscam o local de trabalho, que buscam a escola onde a criança, o filho do devedor estuda. Então, onde se ultrapassa
a cobrança, o boleto, a notificação, se você ultrapassa isso com legações insistentes à noite, de madrugada, essa cobrança é vexatória e ela está sujeita à punição judicial. Tá certo, muito obrigada pelas suas informações. William, volto com você. Obrigado, Alessandra.